Olá, paz e graça a todos que faz menção juntamente conosco das revelações do Senhor e traz com alimento tudo aquilo que provém do Espírito Santo de Deus para nos dar edificação, para trazermos a liberdade, para fortalecermos junto com a graça dentro de um conhecimento. Nesta minha homilia de hoje, eu quero estar trazendo uma revelação que veio da parte do Senhor e que normalmente, o sistema religioso, ou seja, os líderes, eles ocultam dos seus fiéis essas verdades. Mas como a Bíblia diz que nada é oculto que não se revele, pela glória e a graça do Senhor que foi nos dada, nós estaremos compartilhando e levando esses conhecimentos, àqueles que verdadeiramente buscam para a liberdade com que Cristo nos libertou. Amados, neste exato instante, eu peço licença ao entrar à sua casa para levar uma breve oração para trazer também com esta oração a revelação, da glória do Senhor. Senhor meu Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Criador do céu e da terra, nesse exato instante, Senhor, em que nós apresentamos diante deste aparelho auditivo e sonoro, para por esse intermédio levarmos junto de todos aqueles que querem e que buscam as suas verdades, se encontrem verdadeiramente preparados e edificados para receber a revelação que por ti foi dado, Senhor. Pai, eu quero agradecer mais uma vez por tudo aquilo que o Senhor tem nos proporcionado pela minha vida, pela vida dos meus filhos, pela vida dos meus irmãos, pela vida da minha família, aqueles que buscam a distância, aqueles que se buscam também a proximidade. Senhor, meu Deus, nesse exato instante eu peço que a tua palavra seja direcionada ao coração de todos aqueles que se encontram em adversidade, que venha quebrar, meu Senhor Jesus, a dureza do coração e que eles venham tomar posse da sua revelação e andar diante da tua presença com louvor, com graça, para agradecimento de tudo aquilo que o Senhor tem nos proporcionado. Santo e eterno, justo e maravilhoso, eu quero neste exato instante agradecer, Senhor, pelo pão, pela água, pelas vestes, pelo lar que nós habitamos, pelo fôlego de vida, pela nossa formação, audição, pela nossa visão, pela nossa locomoção, em cada parte articulada de nosso corpo, nós possamos juntos fazermos uma proximidade e que possamos unidos formarmos o corpo a qual o Senhor vem a cada dia aprimorando com as suas revelações. Graças te damos por tudo, graças te damos pelas as curas, graças te damos pelas revelações, graças te damos pelos nossos irmãos, graças te damos pela formação e pela audição e pela visão e por toda a articulação em nossos. Pai, nesse instante eu te peço, abre as portas do entendimento, revela para nós a tua palavra, pois nós estaremos revelando aos nossos irmãos que agora nesse instante, Senhor, está à mercê, está à deriva, está verdadeiramente em condições adversas. Mas nesse santo instante, nós queremos levar a chave para que quebre cadeias e liberte os nossos irmãos dessas algemas, dos homens maus, dos homens tendenciosos. Por isso nós te agradecemos por tudo e por tudo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos, estaremos revelando para vocês, para nós que já foi revelado, sobre a questão de condução. Nós conduzimos dentro de nós dois seres, um físico
e outro espírito. Um ser físico e um ser espírito. E eu vou provar para você, dentro da palavra, né, que o ser físico é o ser mau, é o ser, né, destrutível, aquele que vai a cada dia se decompondo. E o ser espiritual é aquele que cada vez mais, dias após dias, vai se edificando, vai se solidificando, né, na presença do Criador. Analise comigo, faça as suas observações e tire as suas conclusões. Abra a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 4 e o versículo de número 16. É como base para o conhecimento da revelação em que foi nos dado, e compartilharemos com você e com todos aqueles que querem, pois segundo a Bíblia diz que não é por força nem por violência, nós só estaremos revelando. Cada um se comporta da forma que achar por melhor. A revelação não é minha, a revelação não é sua, a nossa revelação é do Senhor, que está no seu manual, pois a sua palavra se revela a cada manhã. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 16. Por isso não desistimo, porém, ainda que o homem, observe que por isso não desistimos. Porém, ainda que o homem que somos por fora se definha, certamente o homem que somos por dentro está sendo renovado dia em dia. Pois, embora a tribulação seja momentânea e leve, produz para nós uma glória de posse que ultrapassa mais e mais e que é eterna. Paramos e analisamos que dentro de nós existe o bem, que é o ser espírito, e o mal, que é a formação carnal, ou seja, nós trazemos dois corpos, um corpo santo, que é o corpo espiritual, e o corpo, né, da iniquidade, que é o corpo físico. Segundo a Bíblia, ela vai dizer que nós, por sermos esse veículo, conduzimos de duas formas. Quando nós damos evasão à carne, nós estamos dando, né, nós estamos alimentando um ser físico, né, o corpo físico. Quando nós damos evasão ao espírito, nós estamos mantendo o corpo espiritual. Observe o que é que diz a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 5, versículo de número 1, diz assim, ó, observe. Pois nós sabemos que se a nossa casa terrestre esta tenda se desfizer, havemos de ter um edifício da parte de Deus, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus, pois gememos deverás nesta casa de moradia desejando seriamente revestir-nos da nossa vida do céu. No livro de Efésios, capítulo de número 3, e o versículo de número 16, escute o que é que diz a narrativa ou a revelação do Senhor. Quando nós expressamos e damos que a revelação do Senhor, ela se renova a cada manhã.
Observe o que é que diz no livro de Efésios 3 e o versículo de número 16. Observe. Com o fim de que ele vos conceda, segundo as riquezas de sua glória, que seja feito por poderoso no homem que sois no íntimo, com poder, por intermédio de seu Espírito, para que o Cristo morre em vosso coração, para que o Cristo more em vossos corações, com o amor por intermédio da vossa fé, para que fiqueis arraigados e estabelecidos sobre o alicerce do Espírito. Amados, analise, faça conclusões, tire suas dúvidas. Quando a palavra ela se revela, ela traz consigo uma força, uma edificação. No livro de Colossenses 3, e o versículo de número 5, diz assim, olha. Versículo de número 5, diz assim: amortecei, portanto, os membros do vosso corpo que estão na terra, com respeito à fornicação, impureza, apetite sexual, desejo nocivo e cobiça, que é idolatria. Por causa destas coisas é que vem o furor de Deus. Nestas mesmas coisas vós também andastes outrora, quando costumáveis viver nelas. Se você observar no livro histórico de Mateus 7, né? No livro histórico de Mateus 7, versículo de número 21, observe que nós trazemos conosco o corpo corruptível, que é aquele que vai se vendendo a cada dia, vai se decompondo, e o corpo espiritual, ou seja, o bem e o mal, né? O bem, desculpa, é o espírito que está entre nós, e o mal somos nossa carne, segundo a Bíblia diz que, né, a carne volta para o pó, de onde ela é, e o espírito vai a Deus. Então nós temos dois corpos, o corpo espiritual e o corpo físico. Observe o que é que diz aqui no livro histórico de Marcos 7, versículo de número 21. Pois de dentro do coração dos homens sai raciocínios prejudiciais, fornicações, ladroagem, assassínios, adultérios, cobiça, atos de iniquidade, fraude, condutas desenfreadas e um olho invejoso, blasfêmia, soberba, irracionalidade. Todas essas coisas iníquas saem de dentro e habitam o homem. O Senhor estava despertando e dando a entender que o filho do homem, ele traz também o seu corpo mal, que é o corpo físico, é o corpo da iniquidade, o filho da iniquidade, que era o corpo de Jesus,
que ia se decompondo a cada dia, que ia chegando no seu estágio de decomposição diariamente. Observe que ele em si se coloca diante do Senhor, se sufocando quando ele diz: Pai, se possível, aparta de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, porque o seu corpo físico já estava exausto, estava cansado, estava já desatualizado, de forma que ia se desgastando em questão de locomoção. Ele vai, volta, ele explica, analisa, observa e ensina e instrui aqueles que estão ao seu lado lhe observando. E chegando dentro de um conhecimento, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 6, o versículo de número 12, primeira carta de Paulo aos Coríntios, 6:12, Paulo, ele observa e faz uma comparação, quando ele diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas são vantajosas. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei por sobre autoridade por causa de alguma. Os alimentos são para o ventre, olha só. Não prejudica em nada no espírito. Os alimentos são para o ventre, né? Os alimentos são para o ventre. E o ventre para os alimentos. Mas Deus reduzirá a nada, tanto um como os outros. Ora, o corpo não é para fornicação, mas para o Senhor. E o Senhor é para o corpo. Mas Deus tanto levantou o Senhor como levantará a nós da morte por intermédio de seu poder. E ele vai levando, ele vai instruindo, dando entendimento. Quando ele chega no versículo de número 15, ele diz assim, ó: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tirarei eu, então, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz. Que isso nunca aconteça. O que não sabes que aquele que se ajunta a uma meretriz é um só corpo? Pois os dois, diz ele, serão uma só carne. Mas aquele que ajunta ao Senhor é um só espírito. Fuge da fornicação. Todos outros pecados que o homem possa cometer é fora de seu corpo. Mas quem pratica fornicação está pecando contra o seu próprio corpo. Ou seja, se parar para observar, o que você produz no seu corpo, ele não conta no reino. Ele não conta no mundo espiritual. Ele não faz pesar na balança a convivência com o espírito. Não tem comunhão entre
a carne e o espírito. O que você produzir sobre o seu corpo físico, ele é levado e produzido para você mesmo. O que você produz pelo espírito, isso é levado até o reino de Deus. Versículo de número 18 diz assim, ó: foge da fornicação, todo esse aqui nós já lemos, possa cometer fora do seu corpo. Mas aquele que pratica a fornicação está pecando contra seu próprio corpo. O qual não sabeis que o corpo de vós em conjunto é o templo do Espírito Santo, no vosso entendimento, o qual tendes da parte de Deus, também não pertence a vós mesmo, pois fostes comprado por um preço. Acima de tudo, glorificai a Deus no corpo de vós em conjunto. Quando a gente pega a palavra do Senhor e manifesta as revelações, isso mexe com a estrutura, né, que já foi mantida ou estabelecida há tempos e tempos atrás, pois essas verdades, eles vão ficando em oculto. Elas não se revelam, pois aqui não traz benefício físico dentro da congregação, pois não vai levantar poderes mágicos, como muitos dizem. No livro de Efésios 5 e o versículo de número 8, diz assim, ó: esta sorte de persuasão não vem daquele que vos chama. Ele coloca, pois somos luz. Então nós temos que estar unificados um com o outro. Pois ele afirma na sua palavra que, pois isso sabeis, reconhecendo-o por vós mesmos, que não 5:8, Éfesos 5:8, pois outra erreis escuridão, outra era escuridão, mas agora sois luz, em conexão com o Senhor. Prosseguir, andando como filho da luz. Pois os frutos da luz consistem em toda sorte de bondade, justiça e verdade. Aí no versículo número 10 ele diz assim, ó: persistir em certificar-vos do que é aceitável para o Senhor. Queridos, amados, nós vamos pegando as revelações do Senhor e levando com carinho, com cuidado, com zelo, para que as verdades de Deus se manifestem, pois ela disse que se manifestaria, e as profecias do Senhor, sim, se realizará, quanto hoje, quanto amanhã. Ela não ficará às escuras, ela não ficará escondida, mas ela se manifestará. E as verdades do Senhor estão se manifestando diante dos nossos olhos. Você, querido, você, querida, que tem um manual de instrução, analise as Escrituras Sagradas, analise
e faça observações. Pois as verdades de Deus não ficarão em oculto. Uma revelação verdadeira sobre a questão de nós termos os dois corpos, o corpo mau, que é o corpo físico, e o corpo santificado, que é o corpo espiritual, né? É o corpo espiritual. Tire suas conclusões analisando aqui no livro de Hebreus, Hebreus 2, e o versículo de número 14. Que diz: assim como os filhos participam de carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela sua morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Está na sua Bíblia, está na minha Bíblia, está na nossa Bíblia, está no seu manual, no meu manual, no nosso manual. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Deu para você analisar? Deu para você tirar conclusões? Que temos dois corpos, o corpo físico, que é o corpo mau, e o corpo espiritual, que está dentro de nós, que se decompor o físico, o espírito vai se edificando cada vez mais. Então, não conta o que você produz no físico com o reino espiritual, com o corpo espiritual. Há uma separação entre a carne e o espírito. O que é nascido da carne é produzido pela carne. O que é nascido do espírito é produzido pelo espírito. Não conta o que você produz na sua carne. Mas tudo que você produzir na sua carne, disso você vai se alimentar. Que é para a vida, procederemos. Se é para a morte, morreremos. Né? Então está aqui a revelação. Se você quiser fazer menção mais uma vez, demonstro-vos, portanto, a que sejamos meus imitadores, por essa causa vos mandei Timóteo, que o meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda a parte, ensinando em cada igreja. Então, a revelação está aí, para mim, para você, para nós. Por isso, não desfaleçamos, mas ainda que o nosso homem interior, o homem de fora, se corrompa, o interior, contudo, se renova dia em dia. Está aqui a revelação dada por Deus para mim, para você e para nós. Pegue a sua Bíblia, analise as Escrituras e tire as suas conclusões, né? E observe que o que está escrito aqui
não foi o pastor, não foi o irmão Norbelino, não foi o seu pastor, não foi o pastor de quem quer que seja que ditou, mas alguém com a proximidade do Senhor, com as suas revelações, destacou e manteve edificado. Amém? Que Deus em Cristo Jesus possa cada vez mais dar entendimento para as revelações que são do Senhor para todos aqueles que querem conhecer a verdade para se libertar do cativeiro. Um forte abraço. Eu peço a todos os nossos ouvintes que acompanhem o nosso trabalho por meio desse aparelho auditivo e sonoro, que levante essa bandeira e que dá razão a uma edificação, levando as verdades de Deus aos quatro cantos da terra. Se inscrevendo no canal, dando seu like, ativando o sininho da notificação e deixando o seu joinha, a sua contribuição, para que possa cada vez mais levarmos as verdades de Deus para todos aqueles que querem. Isso é para a glória do Senhor. Peço tão encarecidamente que você, que vai gastar um pouco da sua internet levando notícias negativas, leve também essas verdades aos seus irmãos. Leve também as revelações do Senhor para o seu próximo. Fiquem com Deus e até a próxima. Não esqueça, dê o seu joinha, acesse no canal, leve essas verdades para todos aqueles que buscam o seu intermédio, o intermédio do seu aparelho, se libertar do cativeiro. Fiquem com Deus e até a próxima.